Fala pessoal, é o seguinte, para vocês entenderem um pouco a respeito da planilha, eu vou fazer esse vídeo aqui mostrando algumas coisas para que vocês consigam identificar um momento mais adequado de operar o mercado financeiro junto com a nossa planilha, para que você consiga ter aí os melhores resultados, né? Tendo aqui um lugar onde tem todos os dados que você precisa para lucrar no mercado financeiro, fica um pouco mais simples de ser operado, um pouco mais assertivo nas nossas entradas, tá bom? Então, sabendo que aqui é nosso monitor quant de mercado, e aí esse é o painel principal dele, tá? Que conta o que de fato está ocorrendo dentro do ativo índice. Essa aqui é somente mini índice. E com essa leitura de contexto conseguimos ver qual a real intenção do mini índice naquele momento. Então aí eu vou mostrando para você o que significa, quais os principais índices, né, que nós temos aqui embaixo, né? Ó, principais índices. Então esses principais índices aqui são os principais índices divididos em setores que compõem o índice futuro. Então vamos lá. Esse MSX aqui, o objetivo dele é ser um indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de uma carteira composta pelas empresas de maior capitalização. Então, assim, é muito, mas muito importante a gente visualizar essas principais índices para você entender. Esse com aqui, o objetivo dele é o indicador de desempenho médio das cotações dos ativos de maior negociabilidade e representatividade dos setores de consumo cíclico, tá? Consumo não cíclicos e saúde. Então, assim, tudo que envolve saúde, ele está aqui. Esse index, né? É um setor aí que desempenho médio das cotações dos ativos de maior negociabilidade e representatividade dos setores da atividade industrial. Então, esse aqui, ó, Index X, é tudo industrial, tá bom? O IFNC é um setor de intermediários financeiros, serviços financeiros diversos, previdências e seguros. O IMAT aqui, ele é um ativo de maior negociação e representatividade do setor de materiais básicos. Útil, ele é de uma negociabilidade e representatividade do setor de utilidade pública, energia elétrica, água, saneamento de gás, tá tudo aqui. O IMOB, ele é do setor de atividade imobiliária, compreendidos por exploração de imóveis e construção civil. E EX aqui, ele é da parte elétrica, somente aí representa no setor de energia elétrica. E o nosso IBOV, que é a negociação na B3, reúne as empresas mais importantes do mercado de capitais brasileiros, tá? Então aqui é os principais índices para que você consiga visualizar. Então a maioria está negativo, então quando a gente vem para o gráfico, está o quê? Negativo, 1,74% de baixa. Vamos voltar lá. Aqui, esse painel aqui, tá, ó, esse painel aqui, ó, cenário vendedor, cenário comprador, ele fica assim. Esse painel, ele vai mostrar pra gente qual que é o cenário de macro. Então, o painel mostrado baseado em cálculos e a real força do mercado mostrando em níveis de força. Acabei de falar para vocês. Então, aqui nós estamos tendo uma força muito, mas muito vendedora. Estamos com uma aqui, ó, pra você ter uma ideia, agressão de 273 mil. Então, cenário vendedor nesse dia que eu estou gravando aqui, tá? Aqui, ó, os maiores volumes, tá? Os maiores volumes aqui, ó, tá vendo aqui, ó, maiores volumes, Vale, Petro, Itaú, Magalu, Bradesco e Banco do Brasil. São os maiores volumes. Ele tem uma importância aqui muito mais elevada por conta que não mostra quais ações de fato está puxando o índice, entregando um direcional para o mesmo. Tipo assim, uma observação aqui, ó. Caso as ações estejam uma parcela delas positivas e outras negativas, possivelmente o preço estará consolidado. Então, se todas estão puxando para negativo, no nosso gráfico, se a gente for, estamos com 1,72% de baixa. Está puxando para o negativo. Tá? Macro. Deixa eu ver outras aqui, principais ações. As principais ações estão aqui, ó.
então ela vem pela ordem de peso, né? Então tá aqui, Vale, Petro, Itaú, Eletro, Banco do Bradesco, Banco do Brasil. Estamos aqui com a nossa B3, Ambev, Itaúsa. Então, assim, as principais ações tá puxando para 1,25% de baixa, tá? Então tá bem baixo mesmo aí o índice hoje, tá? E aí aqui mostra também os maiores altas que tá tendo no dia e também as maiores baixas que tá tendo no dia, tá? Então tá aqui, ó, GFSA 3, tá aqui, ó, menos 13,59% de baixa. Qual que é a maior alta aqui? Essa INTB3 aqui, ó, 8,65. Ah, quero saber qual que é isso aqui. Só você colocar lá na plataforma que você vai saber, tá? Qual que é, o que representa esse INTB3, tá bom? São todas as ações aí. Aqui, pessoal, aqui é o ponto, os pontos importantes. Isso aqui é atualizado diariamente. O que significa esses pontos importantes? Significa aquelas linhas que eu coloco no gráfico para que vocês entendam. Ah, tem uns que falam assim, é suporte, resistência? Não, isso aqui é calculado, tá? É os melhores pontos, realmente, de resistência e de suporte, tá? Mas é calculado esses resistências e suporte. E deixa eu ver o que mais aqui. Aqui, nós estamos falando aqui, mostrando a agressão que nós estamos tendo no índice, tá? Estamos com menos 262.600 de agressividade, então calculado aqui, e nós estamos com o quê? Uma ação em leilão. Então tem alguma ação aqui que está em leilão, que não, ó, pode ser o quê? Essa GFSA3 pode estar em leilão pelo fato da quantidade que está caindo, mas tem uma ação em leilão nesse momento, tá? Aqui, pessoal, nesse retangular aqui, que está falando? O índice está com 1,70 negativo, está falando aqui qual é o preço que ele está, foi a abertura, qual foi a máxima, qual foi a mínima, aonde que está a VWAP, aonde está o ajuste, o equilíbrio e a amplitude. Da abertura até o momento, qual foi a amplitude? Quase 2.000 pontos. Dólar, a mesma coisa. Nós colocamos o dólar aqui para ter uma relevância, vendo que índice quando sobe, dólar desce, dólar quando sobe, índice desce. Está aqui, ó, tá? Nós temos também as cotações, tá? O que as cotações aí, cada um? Nasdaq, está mostrando aqui, é conhecido por estar muitas empresas de tecnologia, do setor de internet, muitas das principais empresas de tecnologia, como a Apple, Amazon, Microsoft, Google, e assim vai por diante, tá? Então, Nasdaq é parte tecnológica. Nós temos aqui a S&P 500, que ela é um índice gerando pelo valor de mercado que acompanha o desempenho das 500 maiores empresas publicamente negociadas nos Estados Unidos. Então a volatilidade dele é muito grande. Juros. Nós estamos aqui a média de todos os juros que está tendo um juros de 1,53. Então, assim, novamente, juros. Quanto maior os juros, menor é o índice. Quanto maior os juros, maior fica o dólar. Tá bom? O que é esse T10, William? São a taxa de juros, as últimas 10 anos. Tá? Aí essa T10 é taxa de juros também, mas dos últimos 10 anos aí, tá negativo ainda. O que é esse VIX? O VIX é um indicador que mede a volatilidade do mercado de ações dos Estados Unidos. Tá? Então, assim, está marcando 4,75. Então, quando esse VIX está positivo, a maioria das vezes o dólar está positivo. Tá? EWZ. O que é esse EWZ? Refere-se aí um índice de fundo, né, negociado na bolsa ETF. Tá? Então, tem todas essas cotações para a gente visualizar, para que a gente consiga também aí ter uma base do que nós estamos buscando. Cash in Carry. Cash in Carry, tá? Então aqui o Cash in Carry é uma abordagem de investimento que envolve a compra de um ativo financeiro, como ações, e a venda simultânea de contratos futuros sobre esse ativo, tá? Essa estratégia é comumente usada por investidores que buscam lucrar com as diferenças aí nos preços à vista e nos preços futuros de um ativo. Então aquela diferença ele existe. Aonde que é usado muito esse cash and carry? É muito usado na abertura de mercado, onde você vai saber aonde que o índice já vai ter uma direção. Por quê?
os mercados à vistas que estão sendo negociados junto com os mercados futuros. Então, assim, você já tem uma probabilidade de onde o mercado vai ir. Ele utiliza muito isso aqui em abertura de mercado, que é Shinker, tá bom? Deixa eu ver aqui outra coisa. Aqui nós estamos falando da curva de juros. Então, essa curva de juros que nós estamos aqui visualizando é as principais curvas de juros que nós temos. Então, tem todas as curvas de juros aqui para gente. Sabendo que, novamente falando para você, se está todas positivas, o índice faz o quê? Ele cai. Se os juros estão tudo negativa, você vai saber que o índice vai estar subindo. Aqui no nosso gráfico de hoje, estamos com uma curva de juros aí positiva, tá vendo de hoje? Mas a de ontem, ó, tá? A de ontem aqui está um pouquinho mais baixa. Então hoje subiu realmente muito aqui a parte dos juros. Então quando a taxa de juros está alta, o nosso índice cai. Quando a taxa de juros está alta, o nosso dólar sobe também. Dólar é proporcionalmente aí junto com a taxa de juros. E o índice é inversamente proporcional à taxa de juros, tá? Deixa eu ver o que mais aqui para vocês. Isso aqui, pessoal. As ações aqui tá falando o quê? Ações com variações acima de 0,5%. Então nós estamos com 145 ações acima de 0,5% aí, abaixo de 0,5%, né? Menos 0,5%. E só 6 ações aí que está acima de 0,5%. E essa variação nominal aqui, que ele fica mexendo entre 160, 13, é acima ou abaixo de 0%. Então, assim, a ação está com 0,1 de negativo, tá aqui. Então, assim, aqui as maiores aqui que estão acima de 0,5% que estão pesando, e aqui são todas as ações aí que passam tanto para 0,01% ou 0,01 menos 0,01%. Então, tudo aqui. Então, aqui está falando que nós estamos com 13 ações que está acima de 0,01 e nós estamos abaixo aqui 161 ações menos de 0,01, tá? Aqui, market makers e big players. Essa aqui, cara, é muito top. Então, esses market players, market makers aqui é a mesma coisa das pessoas físicas. Então, olha lá, tá vendo que tá trocando? 51% das pessoas físicas estão vendendo nesse momento. E o big player é os pessoal, os tubarão aí. Então, isso aqui é muito importante a gente visualizar. Quando eles estão aqui, ó, comprados, ó, tem muita gente, muito big player comprado e o market makers também vindo junto, então você vai ver o índice fazendo o quê? Olha lá, subindo, tá? Você vai ver ele subindo um pouco aí. O que de fato você vai ver ele dando uma porrada para cima? De fato que você vai ver essa porrada para cima acontecer quando esse aqui, ó, o azul, aqui está bem forte e esse aqui do físico está vermelho bem forte. Por que tem que ser inversamente? Porque os big players fazer uma ação de puxar o preço para cima ou puxar o preço para baixo precisa de liquidez. Então, onde que os big players buscam liquidez? Nas pessoas físicas. Então, quando olha lá, agora aqui, ó, tá inversamente, não é verdade? Olha lá, big players puxando ele para baixo e os físicos tentando puxar para cima. Quando a gente visualiza no gráfico, a gente vai tentar visualizar o quê? Ele tentar que vir caindo aos poucos. Tá? Por enquanto ele está parado, por estar também numa taxa de 1,70% de baixa, ele vai estar parado. Mas quando acontece isso, você vai ver o quê? Ele tentar puxar um pouquinho para baixo. Vamos voltar aqui. Fechou? Então essa aqui eu gosto de visualizar muito, mas muito mesmo aí. E aqui, isso aqui vai dando confirmação pra gente com a agressividade. Quanto mais agressiva lá, 161, 362, 161, 800, ó, aumentando a agressividade. E a gente vai vendo lá, olha lá, já começou a baixar. Olha lá, começou a baixar o nível. Então a gente consegue visualizar também o que ele pode estar fazendo. Aqui, pessoal, é a força direcional, mostra por aqui, uma força direcional mostra por um gráfico. Então, aqui é o vetor direcional, mostra por um gráfico qual o vetor direcional que está tendo. Esse aqui, por eu estar ligando agora, e aí ele fez a mínima e está fazendo a máxima, mas desde o momento que você abre 9 horas da manhã, o negócio estava lá em cima, e depois foi caindo, e vai caindo. Tá? Então, vetor direcional.
Aqui, pessoal, essa aqui, ó, principais volumes. O que isso quer dizer pra gente aqui, ó, menos 0,95? Tá mostrando a força real dos principais volumes que estão puxando o índice, tá? Principais volumes, tá bom? E aqui, ó, a aceleração mostra pra gente aí a aceleração do ativo. Naquele momento, quanto maior a porcentagem, mais rápido o ativo anda, tanto para positivo quanto negativo. Você está vendo que menos 1,25? Então ele está no talo aqui. Está muito, mas muito puxado para negativo. Então, se você vê uma desaceleração aqui, você vai começar a visualizar o que no gráfico? Uma tal retração. Uma tal retração. É assim que funciona. O que é esses indicadores? 75% dos maiores indicadores que nós temos na Profit está mostrando que está vendido. Então, assim, quando esse indicador está mostrando uma força totalmente vendida e o índice ele está tentando aqui, ó, fazer uma subida nele, então o que está fazendo? Como se fosse um sentido um pullback. Quando ele chegar num topo aqui mais ou menos e o nosso indicador está mostrando tanto venda, ele vai puxar o quê? Vai começar a puxar para baixo, porque o fator direcional dele está muito a favor da sua tendência aí, que é de baixa. E esse foi um resumo para vocês entenderem de como funciona a nossa planilha Quant, para você entender cada coisa como funciona, tá? Para vocês entenderem como analisar o gráfico, como os big players tá aqui, como está posicionado, como os market makers tá posicionado também. Então é mais um resumo de como você vai entender o mercado financeiro. Tá vendo? Tá tudo vermelho? Está tudo vermelho, pessoal. É venda, tá? E aqui mostra pra gente as forças relativas. E aqui mostra que, ó, a maioria está 1% acima. A taxa de juros subiu muito, então vai puxar o índice aí para lugares mais baixos, tá bom? Então só vendo o nosso monitor Quant, a gente consegue observar em que direção ele está tendo aí. Depois é só você ir lá no nosso indicador, ou como você quiser operar, porque a planilha Quant não precisa de indicador, não precisa de nada, somente o indicador você consegue observar como que vai se comportar, que é a nossa planilha Quant. Então, você que opera em 5 minutos, você que opera em 10, em 15, você vai ter as mesmas visualização de indicadores aqui pra gente, tá bom?